Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 17 de dezembro de 2025, vamos fazer a nossa oração da manhã, segundo a palavra do Senhor Jesus, no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 25, assim diz a palavra do Senhor Jesus. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta os bosques que está ao pé dele. E edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente. E toma o segundo boi e oferecerás em holocaustos com a lenha que cortares do bosque. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que Gideão estava no lagar a malhar o trigo para salvar o trigo do inimigo, porque o inimigo roubava, saqueava o trigo do povo de Israel. E o trigo era a base da alimentação do povo. Então eles eram desfalcados, envergonhados, derrotados pelo inimigo. Gideão, sendo um jovem corajoso, ele se colocou na brecha para tentar salvaguardar o bem do povo. E a palavra do Senhor diz que Deus apareceu, Deus enviou o seu anjo. Disse Gideão: homem corajoso, valoroso, Deus é contigo. Isso nos versículos anteriores. E ele questionou ao anjo. Isso é algo que todos nós questionamos. Se o Senhor é comigo, por que esse mal nos aconteceu? Quem nunca fez essa pergunta para Deus? Se realmente Deus é comigo, se realmente Deus é na minha vida, por que acontece tanta coisa ruim? Por que tantas lutas? Por que tantas batalhas? Por que tantas tribulações? Se o Senhor é comigo, me dá um sinal. Foi o que Gideão falou para Deus. E Deus é tão bom que Deus deu-lhe um sinal. E nessa manhã Deus também está te dando um sinal, porque você também fez a mesma pergunta. Se Deus é comigo, me dá um sinal, fala comigo. Se Deus está nesse processo, se Deus está nesse deserto, preciso de um sinal. E eis aqui Deus falando ao teu coração. Deus está no processo. Deus está no meio. Deus, Ele é contigo. Ele te levantou com um propósito, assim como levantou Gideão. Os inimigos serão envergonhados e confundidos. No entanto, é necessário sacrificar. Porque Deus apareceu para Gideão e disse para ele sacrificar a idolatria da família. Sacrificar o segundo boi da família e quebrar o altar do pai. O pai era idólatra, a família era idólatra. Tinha um boi oferecido, consagrado aos deuses, e Deus pediu para ele sacrificar, porque Deus o levantou como libertador da família. Quando Deus nos levanta como libertadores da nossa família, somos nós que vamos colocar a mão na massa. Somos nós que vamos confrontar o diabo. Somos nós que vamos confrontar o inferno. Por isso é necessário ser de facto corajoso. Não se preocupe.
Deus, Ele será contigo em todos os momentos. Sei que é difícil de crer, porque muitos de nós queremos ver com os olhos carnais, mas Deus, Ele é Espírito. Você verá Deus no decorrer da caminhada com Ele. Você verá Deus no decorrer dos teus desafios. Deus, Ele vai se manifestar. E você saberá que existe um Deus. Muitas das vezes nós conhecemos o Deus que cura depois de passarmos por uma enfermidade. Conhecemos o Deus que livra depois de escaparmos de algum atentado, depois de um livramento que Ele nos dá. Conhecemos o Deus que restaura depois de sermos completamente destruídos. Nesse deserto, Deus, Ele vai se manifestar. Você vai entender e perceber quem é Deus. Deus, Ele tem a sua linguagem. Deus está na sua palavra. Se você meditar na palavra, você verá Deus, você conhecerá Deus, você sentirá a Deus. Seria bom que todos nós chegássemos no nível espiritual, de que quando estamos a meditar na palavra de Deus, nós começamos a sentir a presença dEle e Ele começa a falar conosco por intermédio do Espírito Santo. Sim, porque muitos às vezes dão a desculpa que Deus não fala comigo. Deus fala. A palavra dEle é a boca dEle. Se você lê a palavra, Deus está a falar contigo. Precisas de sensibilidade para entender aquilo que Ele está a passar para nós, porque precisa do auxílio do Espírito Santo. A Bíblia não é um livro qualquer, é a palavra de Deus, e o próprio Deus, Ele faz a interpretação e revela ao leitor. Esse é o segredo para conhecermos a Deus, é desejá-lo. Quando nós nos achegamos a Deus, Deus, Ele se achega a nós. Voltando no sacrifício, alguma coisa tem de ser sacrificada. Gideão sacrificou o boi. Talvez Deus está a pedir para você sacrificar alguma coisa que é bastante difícil, que você não tem coragem, ou mesmo tem medo de se levantar, de se posicionar. Saiba de uma coisa: quando nós andamos pelos próprios pés, nós podemos cair. Quando andamos com Deus e somos obedientes, fiéis a Ele, podemos até balançar, porque nós não somos perfeitos, mas nunca iremos cair. Deus, Ele vai nos manter de pé, porque nós estamos debaixo do seu comando, nós estamos debaixo da sua autoridade. Ele te dará as instruções. Deus é o nosso general de guerra. Talvez você se sinta tão inseguro em pelejar contra a idolatria da família. É normal pensar assim se você entender que vai lutar sozinho. Mas se você perceber que Deus vai lutar por ti, que Deus estará do teu lado o tempo todo, você não terá medo algum. Se você entender que Deus pode suprir todas as tuas necessidades, você vai abrir mão do mundo, sim. Porque muitas das vezes o que nos mantém no mundo é que no mundo as coisas são mais fáceis. E nós, às vezes, por causa do
do tempo da promessa que demora aos nossos olhos. Queremos nos encostar no mundo porque nós vamos conseguir dar o nosso jeitinho. Vamos conseguir amortecer a dor da espera. Vamos conseguir uma migalha. Arriba, Deus não quer migalhas. Arriba, Deus quer nos dar a porção dobrada. Arriba, Deus quer nos dar o melhor. Não aceite as migalhas do mundo. Não aceite as bandejas que o inimigo preparou para ti. Então, se levante nessa manhã, disposto a sacrificar o que for possível. Disposto a renunciar o que for possível. Aquilo que Deus te mandou fazer, faça. Não é fácil, mas faça. Ele vai te recompensar. Ele vai te ajudar no poderoso nome de Jesus. Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Pai, te rendemos honras, glórias e louvores. Porque tu és o Deus da nossa vida, porque tu és o Deus da nossa salvação. Porque não há outro Deus além de ti. Nós não temos outro bem. Só tu és Deus, o único digno de todo louvor, de toda adoração e de toda exaltação. Digno é o Cordeiro de receber toda honra, toda glória, porque com seu sangue nos livrou, com seu sangue nos libertou. Com seu sangue nos trouxe a paz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Exaltado seja o teu nome para todo sempre. Ó Deus, perdoe os nossos pecados. Perdoe, Deus, as nossas faltas e as nossas falhas. Deus, as nossas iniquidades. Lava-nos, ó Deus, no precioso sangue do Cordeiro. Purifica-nos, ó Deus, no precioso sangue. Deus, porque nós somos falhos. Ó Deus, nós somos pecadores. Pai, muitas das vezes duvidamos, vacilamos, desobedecemos. Pai, murmuramos, mas nós estamos diante de um Deus. De um Deus que é um Deus de misericórdia, de um Deus que é um Deus de graça, de um Deus que perdoa pecados. Então clamamos, tem misericórdia de nós, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apague as nossas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Purifica-nos com esopo e ficaremos puros. Lava-nos, ó Deus, e ficaremos mais alvos do que a neve. Lave as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Purifica. No poderoso nome de Jesus. Ó Deus, a tua palavra diz que o Senhor não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza. Coragem para enfrentar as adversidades. Força na fraqueza. A fé inabalável. Espírito destemido. Deus, comece a despertar os destemidos e as destemidas que o Senhor levantou para destruir a idolatria, para destruir a bruxaria.
Arriba para restaurar a família. Ó Deus, para levantar pessoas, para trazer, ó Deus, almas para o teu reino. Arriba, Deus, seja qual for o chamado. Começa, Deus, a levantar, a capacitar. Arriba, arriba, Pai, porque Tu és o Deus da nossa vida, porque Tu és o Deus da nossa salvação. Arriba, arriba, porque não há outro Deus além de Ti. Arriba, porque não há outro. Arriba, que derramou o seu sangue por nós. Outro que sacrificou. Arriba a sua vida pela remissão dos nossos pecados. Ó Deus, então comece a capacitá-los, porque Tu és o nosso general de guerra. Arriba, Deus, coloque a sabedoria, a rima necessária. Coloque, Deus, a fé necessária. Coloque, Deus, a força necessária. Arriba, Pai. Assim como Gideão foi corajoso, valoroso, arriba e se levantou contra os inimigos. Ó Deus, nós não queremos nos acovardar. Arriba, Deus, não queremos ficar arriba por trás das malhadas, quando Deus já nos colocou no campo da batalha. Ó Deus, nós queremos lutar. Arriba, lutar com todas as nossas forças, porque cremos que Jeová Sabaote, o Deus da batalha, o Deus dos exércitos, está do nosso lado. Arriba, Deus, ajuda-nos a renunciar o que for necessário. Ajuda-nos, ó Deus, a vencer o mundo. Arriba, Deus, que não sejamos corrompidos pela idolatria da família. Ó Deus, que não sejamos moldados arriba pela doutrina, Senhor Jesus, da família. Ó Deus, aquilo que não Te agrada, por aquilo, Deus, que não provém de Ti. Arriba, Deus, por aquilo que não está na Tua santa e bendita palavra. Arriba, coloca, Deus, no nosso coração o desejo de estar sempre na Tua presença. Arriba, Deus, porque quanto mais perto de Ti, arriba, Deus, mais fortes, arriba, nós seremos. Ó Deus, quanto mais perto de Ti, arriba, mais sabedoria nós teremos. Deus, que tudo aquilo que tem representado uma pedra de tropeço, ó Deus, nos nossos caminhos, remova, Deus, e lança fora. Ó Deus, o medo, toda a intimidação do inimigo, ó Deus, cai por terra em nome de Jesus. Nós estamos aqui em nome daquele que vive e reina para todo sempre. Estamos no nome que está acima de todo nome. Arriba, Jesus Cristo, o Deus eterno. Arriba, Deus. Muitas das vezes a família se levanta contra nós. Quando começamos a quebrar os altares, ó Deus, dê coragem para que os Teus guerreiros permaneçam, ainda que a família se levante. Arriba, Deus, ainda que a sociedade se levante. Ó Deus, que venhamos permanecer e prevalecer. Arriba, porque o nosso Deus, tem o melhor para nós, porque o nosso Deus preparou uma morada, porque o nosso Deus, o nosso Jesus voltará para buscar a sua igreja, a sua noiva. E o desejo do nosso coração é que nós e a nossa casa sejamos salvos
Arriba, Deus. Ajuda-nos a quebrar os altares da família. Ajuda-nos, ó Deus, a destruir arriba a idolatria da família e que possamos, ó Deus, trazê-los todos para a cruz, todos para Jesus. Arriba, Deus, trazê-los para a tua santa e bendita presença no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Pai, entregamos e consagramos esse dia nas tuas mãos. Pedimos, ó Deus, a tua graça e a tua proteção. Sê conosco. Livra-nos, ó Deus, de todo mal. Guarda, Senhor, a nossa casa e a nossa família. Que toda a ferramenta preparada, ó Deus, que não venha prosperar. Rima, Deus, guarda-nos como a menina dos teus olhos. E conceda-nos um dia gracioso, Pai. No poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Glória a Deus.